Caros ouvintes do canal, bem-vindos. Convidamos-vos a ouvir a história de hoje. Ao ir ao aeroporto buscar um cliente, gelei ao ver um homem idêntico ao meu marido, falecido há 4 anos. Segui-o apressadamente para investigar e deparei-me com uma verdade avassaladora. A voz nos altifalantes a anunciar os voos, o som das rodas das malas a tilintar no chão de mármore e o calor abafado de uma tarde de verão no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, combinavam-se para me deixar o peito um pouco apertado. Alisei uma prega na minha camisa de seda, tentando manter a aparência composta de uma diretora comercial. Hoje, tinha de ir buscar um cliente muito importante, a pessoa que decidiria o maior contrato do ano para a empresa. Já passaram 4 anos. Desde que o Tiago morreu, mergulhei no trabalho como uma máquina. O trabalho era a única coisa que me impedia de desmoronar, a carapaça perfeita que escondia uma alma muito vazia. Olhei para o relógio. O voo do meu cliente estava atrasado 30 minutos. O tempo de espera num aeroporto sempre me deixou desconfortável. Trazia-me memórias de viagens, de promessas. Há 4 anos, o Tiago, meu marido, também regressava de uma viagem de negócios. Disse que tinha comprado o presente de que eu tanto gostava, mas eu nunca cheguei a recebê-lo. O carro dele tinha se despenhado numa ravina na Serra da Estrela, numa noite de tempestade. Quando o encontraram, o carro estava completamente carbonizado, restando apenas a estrutura metálica. O corpo no interior estava tão queimado que era impossível de identificar. Tudo só pôde ser confirmado com base nos destroços do relógio que lhe ofereci, na carteira queimada e na matrícula do carro. Desmaiei quando recebi a notícia. A minha mãe, Dona Leonor, e o Miguel Vicente, o melhor amigo e sócio do Tiago, tiveram de tratar de todos os preparativos do funeral. O Tiago era filho único, os seus pais tinham morrido cedo. Neste mundo, para além de mim, ele não tinha praticamente mais ninguém. Aquela dor foi como um buraco negro que engoliu toda a luz da minha vida. A Joana de agora é uma diretora comercial competente e decidida, mas só eu sei que, no fundo, continua a ser apenas a mulher que espera pelo regresso do marido. Suspirei, olhando em volta para o átrio movimentado. Deste lado, a porta das chegadas internacionais, onde eu esperava. Um pouco mais à frente, o terminal doméstico. Os passageiros também saíam em massa. E então, num instante em que o tempo pareceu parar, o meu peito foi esmagado por uma mão invisível. No meio da multidão ruidosa, um homem com uma gabardina bege caminhava a passos largos em direção à saída. A placa de boas-vindas nas minhas mãos tremia. Eram aqueles ombros, aquele andar descontraído, mas firme. A forma como ele inclinou a cabeça para olhar para as placas de sinalização era o Tiago. Não pode ser. Repreendi-me. O Tiago morreu. Ele era filho único. Devo ter me enganado. É só alguém muito parecido. Mas as minhas pernas não me obedeceram. O meu coração batia descontroladamente no peito. Gritava que era ele. O homem estava prestes a desaparecer. Sem pensar mais, deixei cair a placa no chão, abri caminho pela multidão e corri como uma louca em direção ao terminal doméstico. Todos os sons à minha volta se desvaneceram. Só via aquela figura familiar. Com todas as minhas forças, gritei um nome que me rasgou a alma. Tiago. A minha voz perdeu-se no barulho do aeroporto, mas o homem pareceu ter ouvido. Parou por um segundo apenas. Não se virou, mas eu vi claramente os seus ombros ficarem tensos. De repente, apressou o passo, quase a correr, misturando-se com a multidão que se dirigia para a saída e desaparecendo no sol forte da tarde. Fiquei paralisada no meio do átrio, com o rosto banhado em lágrimas. Causei um alvoroço numa parte do aeroporto. Alguns curiosos pararam para me olhar com pena. Aquela figura desapareceu, deixando-me com o coração partido mais uma vez. Recuei, encostando-me a um pilar grande, tentando respirar fundo. Estás louca, Joana? Murmurei para mim mesma. Ele morreu há 4 anos. Estás a torturar-te. A dor e o desespero voltaram a abater-se sobre mim. Talvez sentisse tanto a falta dele que comecei a ter alucinações.
Vi um homem vagamente parecido com o Tiago e convenci-me a mim mesma. Limpei as lágrimas à pressa, tentando recompor-me. O trabalho. Certo, eu ainda tinha trabalho. Abandonei um cliente importante para correr atrás de um fantasma. Virei-me bruscamente e caminhei a passos rápidos em direção ao terminal internacional. Como é que eu lhe ia explicar isto? Andava de cabeça baixa, sem olhar para onde ia. A minha mente girava com 1000 pensamentos. Ao passar pela zona onde o homem tinha desaparecido, o meu pé tropeçou num carrinho de bagagem que alguém deixara para trás. Desequilibrei-me, quase caindo. Quando olhei para baixo, os meus olhos depararam-se com um pequeno objeto junto à roda. Era um cartão de plástico, plastificado com cuidado, parecido com um cartão escolar, que parecia ter caído de uma carteira. Hesitei por uns segundos. Devia ignorá-lo, mas uma força invisível impeliu-me a apanhá-lo. O cartão era recente, mas os 4 cantos estavam ligeiramente gastos. Era a fotografia de um menino de cerca de 4 ou 5 anos. O menino tinha uns olhos muito vivos e um sorriso radiante que mostrava os 2 dentes da frente ainda um pouco afastados. O meu coração deu um salto. Por baixo da fotografia estava escrito em letras de computador: Gonçalo, sala dos 5 anos, e no canto inferior o logótipo de um colégio privado com um nome bonito: Colégio do Sol Nascente. Era apenas uma fotografia perdida, sem qualquer ligação a mim. Mas por alguma razão, a minha mão que segurava o cartão não parava de tremer. Um pressentimento forte, uma ligação vaga, impedia-me de desviar o olhar do sorriso da criança. Tinha algo muito familiar. Nesse momento, o telemóvel na minha mala começou a tocar insistentemente. Era um número desconhecido. Atendi, em pânico. Do outro lado da linha, uma voz masculina, irritada, falava um inglês com sotaque cerrado. É a dona Joana? Sou o seu contacto. Onde é que está? Estou à sua espera na saída há 15 minutos. Fiquei paralisada. Tinha me esquecido do cliente. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, respondi apressadamente em inglês. Tive um pequeno imprevisto. Estou a ir já para aí. Espere junto ao pilar número 5, por favor. Desliguei a chamada, meti rapidamente a fotografia do Gonçalo no bolso do casaco e corri como uma flecha em direção ao terminal internacional. A minha carapaça profissional foi imediatamente vestida, mas, no bolso, a pequena fotografia continuava a queimar. Toda a minha mente já não estava no contrato milionário, mas sim na figura do homem idêntico ao Tiago e no sorriso misterioso da criança chamada Gonçalo. Nessa noite, mal consegui dormir. Na manhã seguinte, telefonei à minha secretária e disse-lhe que não me sentia bem e que precisava de tirar alguns dias. Ela pareceu surpreendida. Nos últimos 4 anos, eu nunca tinha faltado um único dia por doença, mas eu não quis saber. A minha mente estava agora focada na imagem do Colégio do Sol Nascente. Conduzi até a morada que encontrei na internet. Era um colégio privado bastante grande, situado numa urbanização nova e tranquila em Belas, longe do centro movimentado da cidade. O pátio estava cheio de cores vivas e ecoava com os risos e as brincadeiras das crianças. O ambiente alegre e puro contrastava completamente com o meu estado de espírito sombrio. Respirei fundo, tentando forçar o sorriso mais amigável possível, e entrei na secretaria, onde encontrei uma jovem educadora. Bom dia, comecei. Estou a procurar um colégio para o meu sobrinho. Uma amiga recomendou-me o vosso e eu vim dar uma vista de olhos. A educadora sorriu, apresentando com entusiasmo as instalações e o programa educativo. Fingi ouvir com atenção, acenando com a cabeça, e aproveitando uma pausa dela, comecei a sondar. Ah, a minha amiga tem um filho a estudar aqui, acho que é na sala dos 5 anos. O nome dele é Gonçalo, disse, tentando manter a voz o mais normal possível, como se fosse uma menção casual. Ao ouvir isto, a educadora exclamou: Ah, está a falar do Gonçalo da sala dos 5 anos, não é? O Gonçalo é um amor de menino, muito inteligente e despachado.
Toda a gente no colégio gosta dele. O meu coração acelerou. Tremendo, tirei a fotografia do bolso. É este menino, certo? A educadora olhou para a fotografia e acenou vigorosamente com a cabeça. É isso mesmo. Esta é a fotografia dele do início do ano. A senhora é família do Gonçalo? Recolhi a mão rapidamente, abanando a cabeça. Não, sou amiga da mãe dele. Ela está fora em trabalho e pediu-me para vir saber notícias. O pai dele costuma vir buscá-lo. Sustive a respiração à espera da resposta. Claro que sim, respondeu a educadora, animada. O pai do Gonçalo é um pai babado. Vem buscar-lo todos os dias à hora certa. Ele é um homem de poucas palavras, parece um pouco frio, mas o amor que tem pelo filho é imenso. Uma onda de desilusão atingiu-me. Como se chama o pai dele? Perguntei, com a voz já um pouco trêmula. A educadora consultou rapidamente o computador. O pai chama-se Tomás Vicente Torres. O senhor Torres é dono de uma empresa. Parece estar sempre muito ocupado, mas nunca se atrasa para ir buscar o filho. Tomás Vicente Torres. O nome era-me completamente estranho. O Tiago nunca me tinha falado de ninguém com esse nome, nem tinha nenhum amigo chamado Tomás. Fiquei atordoada. Então, eu tinha mesmo visto mal. O homem no aeroporto era apenas alguém parecido. Chamava-se Tomás, não Tiago. Toda a minha esperança se desfez. Agradeci à educadora com um murmúrio, dizendo que precisava de pensar mais um pouco, e saí apressadamente. Sentada no carro, olhei para a fotografia do Gonçalo. O sorriso do menino parecia zombar de mim. Tinha causado um alvoroço no aeroporto, abandonado o meu trabalho, tudo para descobrir que estava a perseguir um fantasma. Precisava de falar com alguém que conhecesse bem o Tiago, a empresa, o nosso passado. Pensei no Miguel Vicente. O Miguel era o melhor amigo do Tiago desde a faculdade, e fora com ele que erguera a empresa. Nos últimos 4 anos, o Miguel sempre me ajudara. Assumir a gestão da empresa juntamente com o outro sócio, o Rodrigo Vaz. Ligava-me com frequência para saber como eu estava. Por vezes até me convidava para jantar. Mas eu recusava sempre. Ele dizia-me sempre: Joana, tens de seguir em frente. O Tiago, onde quer que esteja, não gostaria de te ver assim. Peguei no telemóvel e marquei o número do Miguel. Miguel? É a Joana. Estás livre? Queria convidar-te para um café. Do outro lado, o Miguel pareceu muito surpreendido. Joana, tu a ligares-me? Claro que estou livre. Onde estás? Eu vou buscar-te. Recusei. Não é preciso. Dá-me uma morada. Eu vou ter contigo. Encontramo-nos num café com um jardim tranquilo na Gulbenkian. O Miguel chegou mais cedo, impecável como sempre, com a sua camisa e calças de fato. Ao ver-me, sorriu gentilmente. Estás com um ar pálido. O trabalho tem sido muito exigente? Mexi o meu café, sem saber por onde começar. Miguel, hesitei. Eu acho que vi o Tiago. A chávena de café que o Miguel levava aos lábios parou a meio do caminho. Olhou para mim com um ar de preocupação. Joana, estás a ter ideias outra vez? Eu sei que sentes muito a falta do Tiago, mas... Não são ideias, interrompi-o. Eu vi-o no aeroporto, claramente. Chamei por ele e ele parou. O Miguel suspirou e pousou a chávena. Joana, neste mundo há milhares de milhões de pessoas. É normal haver pessoas parecidas. Talvez eu sabia que ele não acreditava em mim. Pousei a fotografia do Gonçalo sobre a mesa. E esta criança? Encontrei isto quando o segui. Fui ao colégio. Disseram-me que o pai se chama Tomás Vicente Torres. Contei-lhe toda a história, na esperança de que ele me pudesse dar uma explicação. O Miguel pegou na fotografia, semicerrando os olhos para olhar para o menino. E então, eu vi. A mão que segurava a fotografia começou a tremer. O sorriso amável nos seus lábios desapareceu, substituído por um pânico indisfarçável. A chávena na mesa, devido ao tremor da sua mão, derramou um pouco de café. Como é possível? Gaguejou Miguel, com o rosto pálido. Levantou a cabeça e olhou para mim.
e o seu olhar já não era de pena, mas de verdadeiro medo. Miguel, disse eu, agarrando-lhe a mão, o que é que tu sabes? Conheces este Tomás ou conheces esta criança? Diz-me, por favor. O Miguel retirou a mão bruscamente, olhando em volta como se temesse que alguém ouvisse. Joana, balbuciou ele, não investigues mais. Este assunto é muito complicado. A atitude do Miguel só confirmou as minhas suspeitas. Miguel, disse eu, com a voz firme, o Tiago está vivo, não está? Onde é que ele está? Por que é que ele se está a esconder de mim? O Miguel fechou os olhos com força, com uma expressão de dor. Abanou a cabeça. Eu não sei. A sério que não sei. Mas, Joana, ouve-me. Não procures mais. Vais pôr-te em perigo. Perigo? Que perigo? Quase gritei. O meu marido está vivo e eu não posso saber? Isso sim é perigoso. Tens de me dizer o que aconteceu nestes 4 anos. O Miguel olhou para mim, parecendo travar uma intensa batalha interior. Finalmente, soltou um longo suspiro. Joana, disse ele, com a voz baixa, eu não tenho a certeza se o Tiago está vivo, mas há uma coisa que te escondi durante estes 4 anos. O meu peito apertou-se. Sustive a respiração, à espera do que ele diria a seguir. O ar no café, que era tão puro, com o chilrear dos pássaros, tornou-se subitamente sufocante. O quê? Perguntei, com a voz rouca. O Miguel esfregou as têmporas, parecendo exausto e envelhecido 10 anos. Sabias que... Começou ele lentamente. Uma semana antes do acidente, o Tiago fez uma coisa muito estranha. Abanei a cabeça. Naquela altura, o Tiago parecia normal. Estava um pouco tenso por causa de um novo projeto, mas de resto não havia nada de diferente. Ele, hesitou o Miguel, ele fez um seguro de vida. Um seguro de um valor muito, muito elevado. O meu coração falhou uma batida. Seguro de vida. O Tiago nunca me tinha falado sobre isso. Quão elevado? Perguntei. O Miguel olhou-me diretamente nos olhos e levantou 2 dedos. 20 milhões. 20 milhões de euros. Fiquei chocada. 20 milhões. Era uma quantia astronômica. Naquela altura, a nossa empresa mal se tinha estabilizado. De onde teríamos tirado dinheiro para um seguro tão caro? Estás a brincar, não estás? Gaguejei. Não, disse o Miguel, abanando a cabeça. Eu também só soube disto há pouco tempo, quando o advogado da empresa estava a rever os contratos antigos. O contrato foi assinado à pressa e, o mais importante, parou como se pesasse cada palavra. A única beneficiária desses 20 milhões de euros eras tu. A minha cabeça andava à roda. Eu, beneficiária de 20 milhões, mas não sabia de nada. Nos últimos 4 anos, não tinha recebido um cêntimo do seguro. Impossível, contestei. Se assim fosse, eu saberia. Não recebi nada. Lembrei-me dos tempos difíceis após a morte do Tiago. A minha mãe, Dona Leonor, preocupou-se muito com as finanças. Disse que a empresa do Tiago tinha tido prejuízos, estava cheia de dívidas e teve de vender a nossa casa antiga para as pagar. Eu vivia do meu salário e das minhas poucas economias. Se havia 20 milhões, por que é que vivemos com tantas dificuldades? Aí é que está o problema, disse o Miguel, com a voz firme. Eu também não percebo por que é que não recebeste, mas o contrato existe. E isso faz-me pensar, Joana. Achas normal que alguém que está prestes a morrer se apresse a fazer um seguro de vida tão elevado, a não ser que o quê? Insisti, embora já sentisse um mau pressentimento a crescer dentro de mim. O Miguel olhou para mim com compaixão. A não ser que ele soubesse que ia morrer. A não ser que não tenha sido um acidente. Joana, pensa bem, e se o Tiago fingiu a própria morte para cometer uma fraude ao seguro? As palavras do Miguel foram como um martelo a atingir-me a cabeça. Fingir a morte, fraude, o Tiago, o marido que eu tanto amava. Não, gritei, ignorando os olhares das outras pessoas. O Tiago não era assim. Ele nunca me enganaria. Miguel, como podes falar assim do teu melhor amigo? Eu também não quero acreditar, disse o Miguel, também em voz alta. Mas tudo bate certo.
Ele faz o seguro e uma semana depois morre num acidente em que o corpo não pode ser identificado. E agora, dizes que viste alguém idêntico a ele, com o nome de Tomás e com um filho. Não te parece lógico demais? Lógico. Ele usou a palavra lógico. Aquela lógica cruel estava a esmagar o meu coração. Tu achas que o Tiago fugiu com outra mulher e com o filho dela? Disse eu, a tremer. O Miguel não respondeu. Apenas baixou a cabeça e bebeu um golo do seu café já frio. O seu silêncio foi mais assustador do que uma confirmação. Levantei-me de um salto. Não conseguia ficar ali mais um segundo. O meu marido tinha me enganado, cometido uma fraude de 20 milhões e fugido. Seria essa a verdade? Saí do café a cambalear. As palavras do Miguel eram como uma faca a remexer na minha ferida antiga. Fraude ao seguro. O Tiago, o marido que eu amava, a pessoa que eu considerava a mais íntegra do mundo, seria capaz de uma coisa tão terrível? Não, eu não acreditava. Ele teria de ter uma razão, mas certamente não seria fraude. Mas e os 20 milhões? Se o que o Miguel dizia era verdade, onde estava esse dinheiro? Por que é que, durante 4 anos, eu não soube de nada? Conduzi de volta para casa, mas não para o meu apartamento frio e vazio, e sim para o prédio antigo e modesto, onde a minha mãe, Dona Leonor, vivia, num bairro como a Penha de França. Desde a morte do Tiago, a minha mãe disse que a empresa tinha falido e estava cheia de dívidas. Tivemos de vender a casa onde vivíamos para as pagar. A minha mãe mudou-se para aqui e eu fiquei no meu apartamento, que era um bem que eu já possuía antes do casamento. Durante 4 anos, senti-me culpada por deixar a minha mãe viver em dificuldades, enquanto eu me matava a trabalhar na esperança de lhe poder comprar um lugar melhor. Subi as escadas sujas, com o cheiro a mofo a invadir-me as narinas. Abri a porta e entrei de rompante. A minha mãe estava na cozinha a preparar o jantar. Ao ver-me aparecer de repente, com um ar transtornado, assustou-se. Joana, o que foi? Por que é que vieste a esta hora? Estás pálida. Não respondi. Olhei para minha mãe, para a casa apertada, para o jantar simples, e uma onda de raiva e mágoa apoderou-se de mim. Mãe, disse eu com a voz firme, andaste a esconder-me alguma coisa, não andaste? Dona Leonor ficou paralisada, os talheres caíram-lhe das mãos. Oh, o que estás a dizer? O que é que eu te havia de esconder? Gadju Elá. 20 milhões de euros. Gritei, sem me importar se os vizinhos ouviam. O Tiago fez um seguro de vida de 20 milhões antes de morrer, não foi? Tu sabias disto, não sabias? O rosto da minha mãe ficou lívido. Recuou um passo, agarrando-se à bancada da cozinha. Quem te disse isso? Foi o Miguel? Não acredites no que ele diz. Então é verdade. O meu coração partiu-se. Por que é que me escondeste isto? Durante 4 anos disseste que o Tiago tinha dívidas, que tínhamos falido. Vendeste a casa, viveste nesta miséria. Por quê? Onde está o dinheiro? Aproximei-me e agarrei-a pelos ombros, abanando-a. As minhas lágrimas corriam. Diz-me, mãe, onde está o dinheiro? Dona Leonor não aguentou o meu interrogatório. Caiu de joelhos, cobrindo o rosto e chorando convulsivamente. O seu choro era de lamento e medo. Desculpa, Joana. Desculpa, minha filha. Soluçava ela. Eu não queria esconder-te. Já passaram 4 anos. Desde que o Tiago morreu, mergulhei no trabalho como uma máquina. O trabalho era a única coisa que me impedia de desmoronar, a carapaça perfeita que escondia uma alma há muito vazia. Olhei para o relógio. O voo do meu cliente estava atrasado 30 minutos. O tempo de espera num aeroporto sempre me deixou desconfortável. Fiquei estupefacta. Agiotas? O Tiago? Eles são muito violentos, filha, continuou a minha mãe, a chorar. Ameaçaram-nos. Disseram que se não pagássemos tudo, com juros, não nos deixavam em paz. Eu tive tanto medo. Tive de lhes dar tudo. Tive de vender a casa para conseguir pagar. Joana, eu tive tanto medo. Ela abraçou-me com força, chorando alto. Fiquei paralisada. O Tiago endividado com agiotas.
Isso era ainda mais difícil de acreditar do que a fraude ao seguro. Ele era uma pessoa cautelosa, que detestava jogos de azar. Como poderia ter se envolvido com essa gente? A explicação da minha mãe parecia plausível, justificava a nossa pobreza, mas no fundo algo não batia certo. O medo nos olhos dela há pouco não parecia medo de credores, parecia medo de mim. Mãe, perguntei baixinho, tens a certeza de que eles levaram todo o dinheiro? Dona Leonor acenou vigorosamente com a cabeça. Levaram tudo, não ficou um cêntimo. Joana, não remexas mais nisto. Faz de conta que o Tiago morreu mesmo. O passado ficou para trás. Não procures mais. É perigoso. Queres que essa gente nos volte a procurar? Saí da casa da minha mãe com o coração pesado. A sua explicação, o seu medo, tudo era como uma pedra a esmagar-me o peito. O Tiago, endividado com agiotas. Seria possível? O marido que eu conhecia, sempre cuidadoso com as despesas, que dizia sempre que era preciso viver honestamente, poderia ter enveredado por esse caminho? Eu não acreditava, ou não queria acreditar. A explicação da minha mãe para o desaparecimento dos 20 milhões parecia lógica, mas contradizia a pessoa que o Tiago era e a atitude do Miguel. O pânico dele ao ver a fotografia do Gonçalo, e ele não mencionara dívidas do Tiago. Se o Tiago tivesse mesmo fingido a morte para cometer fraude ao seguro, não se meteria com agiotas. Se estivesse a ser perseguido por eles, não teria calma para fazer um seguro. Tudo era contraditório. Em vez de me fazer parar, as palavras da minha mãe só me deram mais determinação para descobrir a verdade. Não podia continuar a viver nesta mentira. Voltei à única pista que tinha. Tomás Vicente Torres e o pequeno Gonçalo. Não podia aceitar que fosse apenas uma coincidência. Tinha de encontrar aquele homem. Conduzi até ao meu apartamento e liguei o computador. Escrevi o nome Tomás Vicente Torres. Apareceram vários resultados, mas nenhum relevante. Lembrei-me do que a educadora do Colégio do Sol Nascente dissera. Ele é dono de uma empresa, acho que de tecnologia. Tentei pesquisar. Tomás Vicente Torres, juntamente com as palavras-chave tecnologia e empresa. E então eu vi TG Solutions, S.A., um nome bastante conhecido no mundo das startups de software nos últimos anos. Eram especializados em soluções de cibersegurança. Cliquei no site da empresa. Na secção da administração, apareceu uma fotografia de rosto. Apesar de ser uma fotografia pequena e séria, o meu coração falhou uma batida. Era ele, o homem do aeroporto. Usava fato, óculos de aro fino, cabelo penteado de lado, muito formal. Parecia diferente do Tiago de antigamente, mais maduro, mais frio, mas eu não podia confundir aqueles traços. Tomás Vicente Torres, CEO da TG Solutions. Anotei rapidamente a morada da empresa. Ficava num parque tecnológico em Oeiras, bastante longe do centro da cidade. Não hesitei um segundo. Tinha de ir lá. Tinha de o encontrar. Tinha de olhar diretamente nos seus olhos para ver se eram os olhos do meu marido. Saí de casa a correr, com o coração a bater como um tambor. Não sabia o que lhe diria quando o encontrasse. Gritaria, "Corária?" Meia hora depois, estava em frente a um moderno edifício de escritórios de vidro e aço a brilhar sob o sol da tarde. A TG Solutions ficava no 15, Biro andar. Respirei fundo, tentando manter a calma de uma diretora comercial. Entrei no átrio e apanhei o elevador para o 15, Biro andar. O escritório era amplo, com um design aberto e dinâmico. Dirigi-me à recepção, onde uma jovem me sorriu. "Bom dia. Em que posso ajudar?" "Queria falar com o diretor Torres", disse eu, tentando que a minha voz não tremesse. A recepcionista olhou para mim. "Tem marcação?" Percebi que tinha sido demasiado precipitada. Ele era o diretor. Não se podia simplesmente aparecer. Tive de mentir. "Sou uma antiga parceira de negócios do Sr. Torres. Tenho um assunto muito urgente. Por favor, diga-lhe que a Joana o quer ver." A recepcionista pareceu hesitante, mas pegou no telefone interno. "Senhor diretor", disse ela, em voz baixa, "está aqui uma senhora Joana.
Diz que é uma antiga parceira e que precisa de o ver com urgência. Sustive a respiração. Estava mesmo em frente à recepção e ouvi, apesar de muito baixo, o som da voz que vinha do auscultador. Atingiu-me em cheio. Uma voz grave, impaciente e familiar, até me rasgar a alma. Não tenho nenhuma reunião. Mande-a embora. Aquela voz. A voz familiar que, nos últimos 4 anos, eu só ouvia em vídeos antigos. A voz cujo nome eu chamara 1000 vezes nos meus sonhos. Mesmo que ele tentasse torná-la mais rouca, mesmo que fosse pelo telefone, eu sabia. Era o Tiago. Ele estava vivo e acabara de dar ordens para me expulsarem. A recepcionista pousou o telefone e olhou para mim com pena. Minha senhora, o meu chefe disse. Eu ouvi, interrompia, com a voz a tremer. Ele não me quer ver. Senti o sangue a subir minha cabeça. 4 anos. 4 anos a viver em dor e sofrimento. 4 anos a pensar que ele estava morto. E afinal, ele estava vivo. Vivo e de boa saúde, com um novo nome, uma nova empresa e um filho. E estava a evitar-me. Por quê? A dor rapidamente se transformou em fúria. Não podia ir embora assim. Talvez queira deixar uma mensagem? Sugeriu a recepcionista, com pena. Não é preciso, disse eu, decidida. Vou esperá-lo no átrio. Virei-me e fui direita ao elevador. Não ia embora. Se ele estava ali, não se podia esconder de mim para sempre. Desci ao café do Rés do chão e escolhi uma mesa num canto discreto, de onde podia ver a porta principal do elevador. Pedi um sumo de laranja, mas não lhe toquei. Os meus olhos estavam fixos na porta do elevador. Iria esperar. Mesmo que tivesse de esperar até de noite, tinha de o encontrar. O tempo passava lentamente. 11h30. 12. O ponteiro do relógio movia-se aos poucos. Vi grupos de funcionários a sair do elevador, a rir e a conversar, a caminho do almoço. O meu coração batia descontroladamente. Cada vez que a porta do elevador se abria, eu procurava-o atentamente. E então eu vi-o. Ele saiu com um grupo de funcionários mais jovens. Continuava a usar o fato da manhã, mas tinha tirado o casaco, parecendo mais descontraído. Inclinava a cabeça para dizer algo a um colega ao seu lado, com um leve sorriso nos lábios. Aquele sorriso. Já fora o meu mundo inteiro. Vê-lo ali, em carne e osso, a falar e a rir, foi como se alguém me esmagasse o coração. Ele estava bem, muito bem, sem mim. Não consegui pensar mais. A raiva e a dor misturaram-se, toldando-me a razão. Levantei-me de um salto, saí do café e interceptei-o a ele e ao seu grupo. Todas as conversas e risos à volta pararam de repente. O grupo de funcionários olhou para mim, perplexo, e ele, o homem a quem eu chamava marido, parou. O sorriso nos seus lábios congelou. Olhei-o diretamente nos olhos. Aqueles olhos que eu não via há 4 anos. Por um breve segundo eu vi. Espanto absoluto, pânico indisfarçável, uma tempestade de emoções a passar por aqueles olhos. Mas, num piscar de olhos, tudo desapareceu. Os seus olhos tornaram-se frios, distantes, como se olhassem para uma completa estranha. "Quem é a senhora?" perguntou ele, com a voz grave e rouca que eu ouvira ao telefone. "Chamo-me Tomás, Tomás Vicente Torres. Está enganada na pessoa." "Enganada?" Ri-me, amargurada, com as lágrimas a começarem a correr. Tiago Mendes, sou eu, a Joana. Consegues fingir que não me conheces?" Os seus funcionários começaram a cochichar. Ele parecia impaciente. O pânico inicial transformara-se em irritação. "Não sei do que está a falar", disse ele, com a voz firme. "Está a incomodar-nos. Dê-nos licença." Ele contornou-me, tentando ir embora. A sua frieza deixou-me paralisada. Tinha imaginado 1000 cenários para o nosso reencontro. Ele abraçar-me-ia, choraria, explicar-se-ia, ou ajoelhar-se-ia a pedir perdão. Nunca pensei que ele me olhasse como uma estranha, como um incômodo. "Tiago!" Agarrei-lhe a manga, desesperada. "Por que é que me tratas assim? Estes 4 anos..." "Largue-me!" gritou ele, com um tom de repugnância. Puxou o braço com força.
Já disse que não sou o Tiago. Você está louca? Virou-se para os seus funcionários. Vão almoçar. Eu já vou. Depois, virou-se para o segurança do átrio. Segurança, acompanhe esta senhora à saída, por favor. Está a causar problemas. Disse isto, virou-se de costas e levantou a mão direita para acenar ao segurança, num gesto para me expulsar de forma decidida. Foi um gesto normal, um aceno arrogante e impaciente. Mas foi esse gesto que fez o tempo parar. Os meus olhos fixaram-se na sua mão direita. A luz do sol que entrava pelas grandes janelas do átrio realçava um pequeno, muito pequeno detalhe, mas para mim era mais claro do que o sol. No seu dedo anelar direito, junto à articulação, havia uma cicatriz tênue em forma de lua crescente. A memória voltou como um filme em câmara lenta. No dia do nosso casamento, depois de trocarmos as alianças, ao servir o champanhe, o Tiago partiu acidentalmente um flute. Puxou-me rapidamente para trás, com medo que os estilhaços me atingissem. Mas foi ele que se cortou com um pequeno pedaço de vidro, precisamente no dedo anelar, junto à aliança. O corte não foi profundo, mas deixou uma cicatriz para sempre. Eu tinha brincado com ele. Vês? Até Deus te marcou. És meu para toda a vida. Ele riu-se, beijou a cicatriz e disse, sim, para toda a vida. O mundo à minha volta explodiu. Não era alguém parecido, não era o Tomás Vicente Torres, era o Tiago Mendes, o meu marido. Aquela cicatriz era a prova irrefutável. A dor, a mágoa, a raiva, tudo se juntou num único grito. E isto, gritei, correndo na sua direção, ignorando o segurança que se aproximava. Agarrei-lhe a mão direita, tentando mostrar lá a todos. Como é que explicas isto, esta cicatriz? Senhor Tomás Vicente Torres, também tem uma cicatriz igual à do meu marido no dedo anelar. Ele ficou paralisado, o corpo rígido. Olhou para a cicatriz, depois para mim. O rosto frio e distante de há pouco desaparecera por completo, substituído por uma expressão pálida de pânico absoluto. Ele já não conseguia fingir. Puxou a mão da minha como se tivesse queimado. Não se atreveu a olhar-me nos olhos. Recuou, enfiando a mão direita no bolso das calças, como se quisesse esconder a sua culpa. Eu não sei do que está a falar, rosnou ele, mas a sua voz quebrou, já sem calma. Segurança, expulse-a daqui, rápido. Sem esperar que o segurança reagisse, ele virou-se e quase fugiu, esbarrando nos seus próprios funcionários, correndo para o elevador. Carregava repetidamente no botão para fechar a porta, como se fugisse de um demônio. A porta do elevador fechou-se, escondendo o seu rosto pálido e assustado. Fiquei paralisada no meio do átrio. Os dois seguranças aproximaram-se, olhando para mim com pena. Minha senhora, está tudo bem? Por favor, saia. Mas eu já não ouvia nada. Tinha a minha resposta. Ele estava vivo. O meu marido estava vivo e estava a fugir de mim. Arrastei-me para fora do edifício da TG Solutions, sentindo-me como se tivesse sido despida no meio da rua. A cicatriz e o seu pânico absoluto eram a resposta mais clara. O meu marido, Tiago Mendes, estava vivo, não morrera no acidente. Tinha assumido um nome falso, Tomás Vicente Torres, construído uma nova vida, uma nova carreira, e estava a tentar negar-me. Por quê? Essa pergunta perfurava minha mente, mais dolorosa do que os 4 anos que vivia em desespero. Não fui para casa. Não conseguia. Conduzi sem rumo, mas depois percebi que estava a voltar para a estrada que levava ao Parque das Nações, a zona onde eu sabia que ele vivia. Tinha-o seguido secretamente depois de sair do Colégio do Sol Nascente. Sabia onde ele morava. Tinha de entrar naquela casa. Tinha de saber como ele vivia e com quem. Estacionei o carro num canto discreto e observei. Vi-o chegar, pegar no Gonçalo ao colo e subir. Sentei-me no carro e esperei. Na manhã seguinte, já lá estava às 6 da manhã. Vi-o levar o Gonçalo à escola e depois dirigir-se para a empresa. Sabia que era a minha oportunidade. Entrei na garagem do prédio e segui pelo elevador dos moradores. Carreguei no botão para o 15, guer o andar.
Parei em frente à porta do apartamento 1508. O meu coração batia como se fosse explodir. Isto era ilegal. Estava a invadir a casa de alguém, mas não me importava. O homem lá dentro tinha me roubado 4 anos da minha juventude. Tinha me roubado a esperança. Olhei para a porta de madeira maciça, trancada com um código numérico. Fiquei imóvel. O código. O que é que eu ia tentar? Uma ideia louca surgiu-me. Tremendo, levantei a mão e digitei 4 números familiares. 4 números que já tinham sido a nossa palavra passe para tudo. O dia do nosso aniversário de casamento, 15 de outubro, 1510. Ouviu-se um bip seco e a luz na fechadura ficou verde. A porta fez um pequeno clique. Ele ainda usava esta palavra passe. Empurrei a porta suavemente. Um cheiro familiar invadiu-me as narinas. O cheiro a sândalo, o óleo essencial de que o Tiago tanto gostava. Entrei a cambalear, e então o meu mundo desabou. Estava na sala de estar do nosso antigo apartamento. Não estava. Este era um apartamento diferente, noutro lugar. Mas tudo, absolutamente tudo, tinha sido copiado na perfeição. O sofá cinzento que eu tinha escolhido, a mesa de centro em madeira de nogueira que o Tiago tinha negociado arduamente para comprar, o quadro a óleo da zona histórica de Coimbra que tínhamos comprado na nossa lua de mel, estava pendurado exatamente no mesmo sítio. Caminhei como uma sonâmbula por aquela casa fantasmagórica, passei a mão pelo tecido do sofá. Era novo, mas a sensação era idêntica. Fui até a janela. Os vasos, até o pequeno bonsai que eu nunca conseguira fazer crescer, tinham sido substituídos por vasos idênticos. Fiquei atordoada. O que era isto? Uma homenagem ou uma tortura? Se ele queria negar-me, negar o passado, por que viver numa réplica perfeita desse mesmo passado? Estava imersa neste turbilhão de emoções, nesta confusão absoluta no meio desta casa clonada, quando ouvi um pequeno ruído. Uma tosse seca, vinda do corredor que dava para os quartos. Sobressaltei-me, com o coração a cair-me aos pés. Tinha me esquecido da criança. Ele não estava em casa. Mas e a criança? A porta de um quarto abriu-se lentamente e uma pequena cabeça de cabelo despenteado espreitou. Era o Gonçalo, o menino da fotografia. Hoje não tinha ido à escola. Vestia um pijama de dinossauros e esfregava os olhos olhando para mim. Não parecia assustado, apenas curioso. "Olá", disse ele, com a sua voz infantil. "É amiga do pai Tomás?" Pai Tomás. Ele chamava-lhe pai. Tentei engolir o nó que tinha na garganta e agachei-me para ficar ao seu nível. Forcei um sorriso, mas sabia que parecia mais uma careta de choro. "Olá, por que é que não foste à escola hoje?" "Estou com tosse", respondeu ele claramente. Saiu do quarto. O pai Tomás disse para eu ficar em casa a descansar. Ele foi trabalhar, mas volta logo. Inclinou a cabeça e olhou para mim. "Acho que a conheço." Fiquei chocada. "Conheces? Onde é que já me viste?" "Não", abanou ele a cabeça. "Vi-a no computador do pai." Fiquei gelada. "No computador do pai?" Repeti, com a voz a tremer. "Sim", contou ele, inocentemente. "O pai tem uma fotografia sua. Está a sorrir, é muito bonita. Ele olha muitas vezes para essa fotografia, às vezes até chora." As palavras da criança foram como um martelo a atingir-me o coração. Ele ainda tinha fotografias minhas. Olhava para elas e chorava. Então por quê? Por que é que fugia de mim? Por que é que me tinha mandado embora com tanta frieza? O pai Tomás disse, continuou o menino, que era a mãe. A mãe foi trabalhar para muito longe. Quando Gonçalo for grande, a mãe volta. "Mãe", gaguejei. Ele dizia a esta criança que eu era sua mãe. Tudo era ainda mais complicado do que eu pensava. Ia perguntar-lhe mais alguma coisa, quando ouvi o som da fechadura, o código a ser digitado. O meu coração parou. A porta abriu-se de rompante. O Tomás, ou melhor, o Tiago, estava parado à porta com um saco de medicamentos na mão. Parecia que tinha voltado para dar os medicamentos ao filho. Tinha se esquecido. Viu-me agachada em frente ao Gonçalo. O seu rosto, que mostrava alguma preocupação, mudou instantaneamente de cor.
Passou de surpresa a palidez e depois escureceu de raiva. "Pai!" gritou Gonçalo, correndo alegremente na sua direção. O Tiago não disse uma palavra. Atirou o saco de medicamentos ao chão. Correu para pegar no Gonçalo ao colo, usando o seu próprio corpo para o proteger, e recuou alguns passos, mantendo a distância de mim. "Quem é que a deixou entrar?" rosnou ele. Já não era a voz rouca e fingida do Tomás Vicente Torres, era a voz cheia de raiva e autoridade do Tiago Mendes. Olhava para mim como se eu fosse um monstro que tinha invadido o seu território. A raiva nos seus olhos era tão real que me assustou. Recuei, esbarrando na mesa de centro, a nossa familiar mesa de centro. Eu gaguejei. O Gonçalo, nos seus braços, ao ver o pai zangado, começou a fazer beicinho e depois desatou a chorar. O choro da criança foi como uma agulha a arrebentar a bolha de tensão. "Pai, tenho medo." "Cala-te!" gritou o Tiago ao menino, mas os seus olhos continuavam fixos em mim. "Cala-te e vai para o quarto." Caminhou rapidamente para o quarto, abriu a porta e pôs o Gonçalo lá dentro. "Fica aí, não sais até eu dizer." A porta do quarto bateu com força. A nossa casa clonada tinha agora apenas 2 pessoas. Ele virou-se e caminhou lentamente na minha direção. Aquele rosto, de que eu sentira saudades durante 4 anos, mostrava agora apenas frieza e crueldade. "O que é que quer?" sibilou ele, por entre os dentes. "Quem é que a mandou aqui?" O meu medo inicial desapareceu, substituído por uma mágoa que me subia pela garganta. "O que é que eu quero?" "Tiago, ainda perguntas o que é que eu quero?" 4 anos. 4 anos a viver como se estivesse morta. Pensei que tinhas morrido. "Eu não sou o Tiago", gritou ele, interrompendo-me. "O Tiago está morto. Morreu na Serra da Estrela." "Percebeu?" "Não", gritei de volta. "Estás a mentir. A cicatriz no teu dedo, esta casa. Por quê? Por que é que fizeste isto? Fingiste a morte para fugires de mim? Por causa dos 20 milhões do seguro, não foi? Enganaste-me." No momento em que mencionei os 20 milhões, vi os seus olhos contraírem-se. Um flash de pânico passou por eles. Ele sabia que eu sabia. Ele parecia ter perdido toda a paciência. "Você sabe demais." Avançou na minha direção e, sem hesitar, agarrou-me o braço. A sua força era imensa, apertando-me como um torno. "O que estás a fazer? Larga-me! Estás a magoar-me!" Gritei, tentando libertar-me. "Magoar?" riu-se ele, um riso distorcido e cheio de ódio. "A sua dor é sequer uma fração da minha. Saia daqui!" Não disse mais nada. Arrastou-me pela sala, a sala onde cada detalhe era uma memória nossa. Arrastou-me até a porta. Tentei agarrar-me ao aro da porta, mas em vão. Ele abriu a porta e empurrou-me com força. Caí desamparada no corredor, no chão de mármore frio. A minha mala voou para longe. Levantei a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, e olhei para ele. O Tiago estava parado à porta, com o peito a arfar de raiva. Olhava para mim, não com os olhos do marido que um dia me amara, mas com os olhos de um inimigo. Inclinou-se e aproximou-se do meu rosto. A sua voz era um sussurro, mas cada palavra era como gelo a espetar-se no meu coração. "Ouça bem, o seu marido está morto. Se voltar a aparecer por aqui ou a remexer neste assunto..." Parou, olhou em volta e continuou. "Não garanto que você ou a sua mãe fiquem seguras." A minha mãe. Ele acabara de ameaçar a minha mãe. Fiquei chocada. "Desapareça!" rosnou ele uma última vez. A porta bateu com força na minha cara. Ouvi claramente o som do trinco e da fechadura de segurança a serem acionados. Fui deixada sozinha no corredor, a tremer, não de dor, mas daquela ameaça cruel. Levantei-me, a tremer, e apanhei a mala. Arrastei-me para o elevador. Tinha de ir ter com a minha mãe. Tinha de lhe perguntar. Dona Leonor, a minha mãe, tinha de estar envolvida neste segredo. A sua explicação sobre os 20 milhões e os agiotas, agora eu já não acreditava em nada. Conduzi como uma alma penada de volta ao prédio antigo. Precisava de uma resposta. Não conseguia viver mais um segundo nesta incerteza.
Entrei de rompante no apartamento da minha mãe, sem sequer bater. Ela estava a ver televisão. Ao ver-me despenteada, com os olhos inchados, assustou-se e levantou-se. Joana, o que foi agora? Pareces. Eu encontrei-o. Interrompia, com a voz seca. Dona Leonor ficou paralisada, o rosto a perder a cor. O que é que estás para aí a dizer? Eu encontrei o Tiago, gritei, libertando toda a tensão acumulada. Ele está vivo, está a viver no Parque das Nações. Chama-se Tomás, tem um filho e tem uma casa igualzinha à nossa antiga. Contei tudo de uma vez, sem dar tempo à minha mãe para reagir. Olhei-a diretamente nos olhos, à espera de surpresa, de alegria, ou pelo menos de confusão. Mas não, o que recebi foi puro terror. O rosto da minha mãe ficou branco como papel. Ela não correu para me abraçar, não me perguntou se eu estava bem. Fez algo que eu nunca poderia imaginar. Correu para a porta, bateu-a com força e a tremer fechou o trinco por dentro. Fez exatamente o mesmo que o Tiago. Tinha medo de algo lá fora. Virou-se para mim com os olhos arregalados. Tu enlouqueceste, sibilou ela. Quem te mandou ir procurá-lo? Fiquei estupefacta. Mãe, tu sabias. Sabias que ele estava vivo. Eu não sei de nada, gritou Dona Leonor, com a voz esganiçada. Ele morreu. O Tiago morreu. Não, gritei de volta. Eu estive com ele. Ele até me ameaçou. Disse que se eu continuasse a investigar, não nos deixava em paz, nem a mim, nem a ti. Pensei que esta frase a faria despertar, mas não. Dona Leonor atirou-se a mim. Não me bateu, agarrou-me os ombros e abanou-me freneticamente. Cala-te já, gritou ela, com a saliva a saltar-lhe para o rosto. Queres morrer? Queres que esta família morra com ele? Aquelas palavras. Morrer com ele. Iguais às da outra vez. Fiquei rígida, olhando fixamente para os olhos em pânico da minha mãe. Mãe, do que é que tens medo? Como assim morrer com ele? Tu sabes a verdade, não sabes? Diz-me, por favor, o que aconteceu há 4 anos. A minha mãe pareceu perceber que tinha falado demais. Largou-me e recuou, a tremer. Sentou-se no chão, agarrando a cabeça. Não, eu não sei de nada. Vai-te embora. Vai-te embora agora, Joana. Murmurava ela, como se estivesse a perder o juízo. Peço-te, minha filha, não o procures mais. Não me prejudiques, não prejudiques esta família. Conduzi sem rumo. As luzes da cidade passavam pela janela, desfocadas como manchas de cor. Eu pensava que a maior dor era perder a pessoa que se ama. Agora, percebia que a traição daqueles em quem mais confiamos é ainda mais assustadora do que a morte. Parei o carro junto a um lago deserto e enterrei a cabeça no volante. O que é que eu ia fazer? Acreditar no Tiago, que me ameaçou, ou na minha mãe, que chorou e me implorou? Nesse momento, o telemóvel vibrou. Era o Miguel Vicente. Atendi, com a voz rouca. Joana, a voz do Miguel do outro lado, soava alarmada. Onde estás? Estás bem? Foste ter com a tua mãe? Fiquei paralisada. Como é que ele sabia? Miguel, não digas nada, interrompeu-me o Miguel. Encontra-me já no sítio do costume. Tenho uma coisa urgente para te dizer. Ouviu-se o som do fim da chamada. O Miguel desligou. Virei o carro. Era o mesmo café com jardim. Quando cheguei, o café estava quase vazio. O Miguel estava sentado num canto escuro, com o rosto pálido. Ao ver-me, levantou-se de um salto. Tu foste ter com a tua mãe? O que é que ela disse? Andas a seguir-me? Perguntei friamente. Não, não, disse o Miguel, abanando as mãos. Tremendo, puxou uma cadeira para mim. Eu adivinhei. Joana, desculpa. Peço-te desculpa. Ri-me, sem vontade. Também me vens aconselhar a não remexer mais nisto? Não. O Miguel cerrou os punhos. Peço desculpa por te ter mentido. A história dos 20 milhões, da fraude do Tiago ao seguro, fui eu que inventei. Olhei para ele, chocada. Tu inventaste? Por quê? Porque é que havias de difamar o teu melhor amigo? O Miguel baixou a cabeça, com a voz embargada pela culpa. Por quê? Porque foi o Tiago que me pediu. O Tiago pediu-te? Não conseguia acreditar no que ouvia. Foi ele que me pediu. Sim.
O Miguel levantou a cabeça, com os olhos vermelhos. Ele previu tudo. Disse-me que se, um dia, tu descobrisses acidentalmente que ele estava vivo, ias certamente procurá-lo. Disse-me que eu tinha de fazer tudo para que tu acreditasses que ele era um canalha, um vigarista. Ele disse, o Miguel respirou fundo. Ele disse que tu só estaria segura se o odiasses. Um arrepio percorreu-me a espinha. Segura. De novo, a palavra segura. O Tiago tinha me ameaçado. E agora o Miguel dizia que ele queria que eu estivesse segura. Segura? Sussurrei. Afinal, o que se passa? Segura de quem? De quê? O Miguel olhou para mim, com compaixão. Eu não sei. Só sei que o Tiago te ama muito. Ele preferia que o odiasses para o resto da vida a deixar que te acontecesse alguma coisa. Fiquei paralisada. As palavras do Miguel eram ainda mais chocantes do que a sua mentira. O Tiago preferia que eu o odiasse a deixar que eu corresse perigo. Que perigo seria esse? Tão grande que o levasse a encenar uma morte, a negar a própria mulher. Teria a ver com a minha mãe. Por que é que a minha mãe também estava tão assustada? Miguel, disse eu, agarrando-lhe a mão, diz-me, por favor, tu és o melhor amigo dele, de certeza que sabes de alguma coisa. O Miguel olhou para mim com uma expressão de conflito. Suspirou. Joana, eu a sério que não sei os pormenores. Só sei que, antes de ir para a Serra da Estrela, o Tiago parecia muito tenso. Tinha tido um grande desentendimento com o Rodrigo Vaz na empresa, mas não me disse o quê. Rodrigo Vaz, o outro sócio. Lembrei-me que nos últimos 4 anos o Vaz quase nunca aparecera. Toda a gestão da empresa ficara a cargo do Miguel, mas... Hesitou o Miguel, com a mão a tremer, metendo-a no bolso do casaco. Não consigo guardar mais isto. Tenho medo que me aconteça o mesmo que ao Tiago. Tirou um pequeno objeto, embrulhado cuidadosamente em fita isoladora preta. Parecia uma pen USB. O que é isto? Perguntei. É do Tiago, disse o Miguel, empurrando-a na minha direção. Ele deu-ma naquela tarde fatídica, antes de ir para a Serra da Estrela. O meu coração batia descontroladamente. Olhei fixamente para o pequeno objeto. Ele disse-me, continuou o Miguel, sussurrando, como se temesse que alguém ouvisse. Ele disse, guarda isto. Se me acontecer alguma coisa, não deis a ninguém. Mas se daqui a 4 ou 5 anos a Joana ainda não se tiver esquecido de mim e insistir em procurar a verdade, dá-lhe isto. Eu guardei-a durante 4 anos. Tive medo, não me atrevi a ver. Mas agora vejo que estás a ser demasiado imprudente. Acho que tens o direito de saber. Tremendo, peguei na pen USB. Parecia pesada, como se contivesse a vida de uma pessoa. Qual é a palavra passe? Perguntei. O Miguel olhou para mim com um olhar complexo. Ele disse que a palavra passe era o dia em que vocês se conheceram. O dia em que nos conhecemos. As minhas lágrimas voltaram a correr. Mesmo no momento de maior perigo, ele ainda se lembrava. Peguei na pen USB e saí a correr do café. Não fui à casa da minha mãe. Conduzi a alta velocidade para o meu apartamento. Era a minha única fortaleza. Tranquei a porta, fechei as cortinas. O quarto ficou na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca do ecrã do portátil. Liguei a pen USB. Apareceu uma unidade de disco a pedir uma palavra passe. O dia em que nos conhecemos. Como poderia eu esquecer? 25 de setembro, debaixo da falsa acácia no pátio da universidade. Ele deixou cair um livro. Eu baixei-me para o apanhar. 4 números, 2509. Tremendo, digitei a palavra passe e cliquei. A unidade abriu-se. Lá dentro não havia pastas complicadas, nem documentos confusos, apenas um único ficheiro. Um ficheiro de áudio com o nome Para a Joana. O nome do ficheiro era como uma última mensagem, um testamento. Coloquei-os aos escutadores, não querendo que nenhum som escapasse. Respirei fundo, tentando acalmar o meu coração acelerado. Cliquei em play. O primeiro som não foi uma voz humana. Foi o som da chuva. A chuva a bater com força no vidro do carro, igual à noite em que o Tiago tivera o acidente.
O meu peito apertou-se. E então, ouviu-se uma voz. Uma voz que eu nunca pensei ouvir nesta situação. A voz da minha mãe, Dona Leonor. Senhor Vaz, eu peço-lhe. A voz da minha mãe soava desesperada, entre soluços. Eu só pedi emprestado 5 milhões de euros da empresa. Só queria recuperar um pouco, mas perdi tudo. A auditoria está a chegar. Se o Tiago descobre, eu estou perdida. Ajude-me, por favor. Fiquei chocada. O sangue gelou-me nas veias. A minha mãe pediu 5 milhões de euros da empresa do Tiago. Antes que eu pudesse recuperar, ouviu-se uma voz masculina, grave e fria. Era o Rodrigo Vaz, o sócio do Tiago. 5 milhões? O Vaz riu-se, um riso cruel. A senhora está a ficar senil? Ainda está a fazer teatro comigo? Eu tenho os livros todos. Não são 5 milhões, são 50 milhões. 50 milhões? Quase gritei. Os meus ouvidos pareciam prestes a explodir. A senhora pegou no dinheiro da empresa para jogar, continuou o Vaz, com a voz cheia de desprezo. Gastou tudo em casinos clandestinos. Acha que o Tiago não sabe? Ele já desconfia, chamou uma auditoria interna de surpresa. Prepare-se para ir para a prisão. Não, não, gritou a minha mãe, um grito desolador. Eu não posso ir para a prisão. Se o Tiago descobre, ele não me perdoa. Se a Joana descobre, ela morre. Senhor Vaz, por favor, ajude-me. Fiquei paralisada. O prédio antigo, o jantar simples, a mentira sobre vender a casa para pagar dívidas, a mentira sobre os agiotas, tudo falso, tudo um teatro que ela representara para mim. A minha mãe, a pessoa que eu amava, por quem eu me sentia culpada por a ter deixado viver em dificuldades, era uma viciada no jogo. Tinha desviado 50 milhões de euros, o suor e as lágrimas do meu marido. A verdade era demasiado cruel. Senti-me enjoada. Queria arrancar os auscultadores, mas não conseguia. A conversa continuava. Depois de um longo silêncio, com a chuva a cair incessantemente, ouvi o som do Vaz a acender um cigarro. Depois falou, com a voz lenta e fria como gelo. Ajudá-la? Está bem, eu posso ajudá-la. Mas, parou, o Tiago tem de desaparecer. A frase do Rodrigo Vaz ecoou nos meus auscultadores, fria e afiada como uma faca. O Tiago tem de desaparecer. Sustive a respiração, as minhas unhas cravadas na cadeira, como se quisessem perfurar o estofo. Desaparecer? A voz da minha mãe tremia. O que é que quer dizer? O que é que vai fazer? É estúpida, ou finge-se de estúpida, gritou o Vaz. Matá-lo. Só com o Tiago morto é que o assunto fica resolvido. Não. Matar. Eu não me atrevo, gritou a minha mãe, com a voz a quebrar de medo. Eu não posso. Ele é meu genro. É o marido da Joana. Genro? Riu-se o Vaz. Ainda o considera seu genro depois de lhe ter roubado 50 milhões? Não se atreve? Então atreve-se a ir para a prisão por 20 anos? Atreve-se a deixar que a Joana saiba que a mãe dela é uma viciada no jogo, uma ladra que destruiu a empresa do marido? O Vaz usou-me a mim para ameaçar a minha mãe. Ele conhecia o seu ponto fraco. Silêncio. Um silêncio assustador na gravação. Apenas o som da chuva e da respiração ofegante da minha mãe. Ouça bem, continuou o Vaz, com a voz monótona, como se estivesse a negociar um contrato. Eu já tratei de tudo. Amanhã à noite, ele tem de ir à Serra da Estrela, encontrar-se com um cliente. Os travões do carro dele vão ter um pequeno problema. O carro vai cair numa ravina, vai incendiar-se. Será um acidente lamentável, devido à chuva e à estrada escorregadia. Ninguém vai suspeitar de nada. Eu não conseguia respirar. O acidente na Serra da Estrela, os travões, a chuva, tudo tinha sido planeado. Não fora um acidente, fora um assassinato. Mas... E a Joana? Sussurrou a minha mãe, com a voz fraca, como se a sua última réstia de consciência estivesse a tentar resistir. A Joana, o Vaz riu-se, está preocupada com ela. Não se preocupe, ela não vai saber de nada. Será uma viúva digna de pena. Chora uns dias e depois passa. E o mais importante,
O Vaz parou e continuou, com a voz cheia de satisfação. Lembra-se que o Tiago acabou de fazer um seguro de vida de 20 milhões? Quem é a beneficiária? É a Joana. Fiquei chocada. O Vaz também sabia. Está a ver? O Vaz parecia dar uma palmada na coxa. O Tiago morre, a Joana fica com 20 milhões. A senhora usa esse dinheiro para cobrir o buraco de 50 milhões que causou. Até sobra. A senhora livra-se da prisão. A sua filha fica com uma fortuna. E eu, ele riu-se, eu fico com a empresa sem ninguém a atrapalhar. O que me diz? Com uma cajadada, matamos 3 coelhos. Perfeito. A gravação ficou em silêncio. Ouvi claramente a respiração pesada da minha mãe. Ela estava a ponderar entre a vida do seu genro e a sua própria liberdade. Então, a minha mãe finalmente falou, com a voz rouca e sem força. A Joana, ela fica mesmo segura. Fica segura, respondeu o Vaz, secamente. Desde que a senhora saiba manter a boca fechada. Clique. O ficheiro de áudio terminou. Arranquei os auscultadores e atirei-os contra a parede. Corri para a casa de banho e vomitei. O meu corpo tremia incontrolavelmente. Não chorei. As minhas lágrimas tinham secado. A verdade. Esta era a verdade. O meu marido não me tinha enganado, não tinha fingido a morte. Tinha sido alvo de uma conspiração de assassinato pelo seu próprio sócio e pela minha mãe. Ela, a quem eu chamava mãe, concordara em matar o meu marido para ficar com os 20 milhões do seguro e encobrir a sua dívida de jogo de 50 milhões. Esta dor já não era de perda, era de nojo. De repente, percebi tudo. O Tiago, ele sabia, tinha gravado a conversa e não fora à Serra da Estrela naquela noite. Tinha escapado. O acidente fora uma armadilha, mas quem morreu não fora ele. Ele fingira a morte não para me enganar, mas para escapar da sua própria sogra e do seu sócio. A sua ameaça no apartamento esta manhã. Não garanto que a sua mãe fique segura. Não fora uma ameaça, fora um aviso. Ele estava a avisar-me sobre a minha própria mãe. Fiquei paralisada na escuridão do meu apartamento. O ecrã do portátil já se tinha desligado. O ficheiro de áudio terminara, mas aquelas vozes cruéis, o som da chuva e a conspiração terrível ainda ecoavam na minha cabeça. Nojo. Era o único sentimento. A mãe que eu tanto amava, por quem eu me sentia culpada por não a ter ajudado, era cúmplice na conspiração para matar o meu marido. E o Tiago, o meu marido, tinha escapado. A sua ameaça, esta manhã, não garanto que você ou a sua mãe fiquem seguras. Meu Deus, não era uma ameaça contra mim, era um aviso. Ele estava a tentar avisar-me sobre a minha própria mãe. Estava a tentar afastar-me, a fazer-me odiá-lo, apenas para me manter segura. Tinha de o ver. Imediatamente. Peguei nas chaves do carro. Sem sequer mudar de roupa, saí a correr. Não me importava que já fosse tarde, que as ruas estivessem desertas. Conduzi como uma louca em direção ao Parque das Nações, ao apartamento 1508. Parei em frente à porta de madeira maciça. Desta vez, não digitei o código. Bati a porta. Bati com toda a minha força, como uma louca. Tiago, eu sei que estás aí dentro. Abre a porta. Tomás, Tiago, abre a porta. A porta abriu-se derrompante. Ele estava lá, ainda de pijama, com o cabelo despenteado. Olhou para mim com o rosto cansado e extremamente surpreendido por me ver voltar a meio da noite. Ia gritar, ia dizer, você outra vez, mas não lhe dei tempo. Entrei a correr, empurrando-o para o lado. Bati a porta e fechei o trinco. Virei-me e olhei para ele. Levantei a pen USB, que tremia na minha mão. Eu já sei tudo, gritei. As lágrimas que eu tinha segurado durante horas finalmente jorraram. Eu ouvi tudo, os 50 milhões, a Serra da Estrela, os travões, a minha mãe e o Vaz. A cada palavra que eu dizia, o rosto do Tiago ficava mais pálido. Quando mencionei a minha mãe, ele recuou um passo, encostando-se à parede como se lhe tivessem tirado todas as forças. Já não conseguia fingir. Por quê? Solucei, caindo de joelhos no chão.
Por que é que não me disseste? Por que é que tiveste de aguentar tudo sozinho? Ameaçaste-me, expulsaste-me. Por que é que foste tão cruel comigo? O Tiago escorregou pela parede e sentou-se no chão, nesta casa clonada. A casa, que agora já não era fantasmagórica, mas apenas trágica. E então, o homem que eu pensara estar morto há 4 anos, o homem que me tinha rejeitado friamente esta manhã, desatou a chorar. Enterrou a cabeça entre os joelhos, os seus ombros largos e fortes a tremerem incontrolavelmente. Desculpa, Joana, disse ele, levantando a cabeça, com os olhos vermelhos de dor e desespero. Eu não podia dizer-te. Como é que eu te podia dizer? Como é que eu te podia dizer que a tua própria mãe me queria matar? Aquela confissão, embora eu já a soubesse, dita pela sua boca, foi como 1000 facas a espetarem-se no meu coração. Se eu te dissesse, tu ias desmoronar, continuou ele, com a voz quebrada. Não ias acreditar, ias procurá-la, e ao Vaz. O Vaz não te deixaria em paz. E ela, tua mãe, depois de se afundar tanto, também não te protegeria. Eu só tinha uma opção. Olhou para mim com um olhar cheio de angústia. Eu tinha de morrer. Só com a minha morte é que tu estarias segura. O Vaz não se preocuparia com uma viúva em luto e a tua mãe não te veria como uma ameaça. Tive de te assustar. Tive de te fazer acreditar que eu era um canalha, um vigarista. Só se me odiasses, se te afastasses de mim, é que estarias segura. Joana, desculpa, desculpa. Eu já não chorava. Sentia apenas o meu coração a apertar-se. Arrastei-me até ele. Pela primeira vez em 4 longos anos, toquei-lhe por minha iniciativa. Abracei-o. Ele ficou tenso, mas depois, como uma criança abandonada durante demasiado tempo, abraçou-me com força, enterrando o rosto no meu ombro e chorando. Ficamos assim, abraçados, a chorar, na sala de estar familiar e estranha. O choro angustiado do Tiago e os meus soluços misturaram-se. Éramos ambos vítimas de uma conspiração demasiado cruel, engendrada pelas pessoas em quem mais confiávamos. Muito tempo depois, quando as nossas lágrimas secaram, acalmamo-nos. Do quarto, ouviu-se o Gonçalo a fungar. O nosso choro devia tê-lo acordado. Deixa-me ir, disse o Tiago, levantando-se e limpando as lágrimas. Foi ao quarto acalmar o menino e pouco depois voltou com um copo de água morna. Deu-mo. Bebe. Aceitei o copo, com as mãos ainda a tremer. E o acidente na Serra da Estrela? Perguntei, baixinho, ainda sentada no chão frio. O Tiago suspirou e sentou-se ao meu lado. Naquela noite eu já sabia, percebi que os travões tinham um problema. O Vaz pensava que eu não sabia de nada, mas eu já suspeitava que ele andava metido em negócios escuros há muito tempo. Já tinha preparado uma nova identidade, a de Tomás Vicente Torres, 1 mês antes. Ele contou-me que naquela noite não fora a Serra da Estrela. Conduzir até uma estrada deserta, nos arredores da cidade, danificar o carro de propósito, como se fosse um acidente causado por mim, e fora-se embora. Não previa que o carro se incendiasse, disse ele, com a voz grave. Mas talvez tenha sido o destino. Um caminhão desgovernado bateu no carro que eu tinha abandonado, fazendo-o arder violentamente. Tudo ficou carbonizado. Mas o corpo? Perguntei, a tremer. Não havia corpo nenhum, Joana. Abanou ele a cabeça. O carro ficou reduzido a cinzas. Eles só encontraram o que eu deixei de propósito. O relógio, a carteira queimada, a tua mãe e o Vaz. Parou com a voz firme. Eles estavam tão ansiosos pela minha morte que se apressaram a confirmar, a concluir tudo. Não quiseram investigar mais, porque se o fizessem, o segredo dos 50 milhões dela seria descoberto. Arrepiei-me. A minha mãe, fora ela que, a chorar, me dissera para não olhar, que a cena era horrível. Afinal, não era por medo que eu ficasse traumatizada, mas por medo que eu descobrisse a verdade. E depois, tu tornaste-te o Tomás Vicente Torres, continuei. Usei algumas economias secretas e algumas patentes de tecnologia que tinha registrado em nome do Tomás para fundar a TG Solutions. Tinha de sobreviver, de recomeçar,
de me tornar mais forte do que o Vaz para o poder derrubar e fazer justiça. E o Gonçalo? Hesitei em perguntar. Era ainda um nó na minha garganta. Ao falar do Gonçalo, o olhar do Tiago suavizou-se. A crueldade desapareceu, substituída pelo calor de um pai. Há 3 anos, numa visita a um orfanato, vi o Gonçalo. Era um menino magrinho, de poucas palavras, mas os olhos dele eram muito parecidos com os teus, com a forma como tu me olhavas quando estavas pensativa. Ele sorriu, um sorriso triste. Adotei-o. Disse a mim mesmo que era o nosso filho. Disse-lhe que a mãe dele tinha ido trabalhar para muito longe e que quando ele fosse grande, ela voltaria. E esta casa? Olhei em volta, para o quarto copiado ao pormenor. O rosto do Tiago mostrou um misto de vergonha e dor. Eu sei que é uma loucura. Queria fugir do passado, mas ao mesmo tempo não conseguia escapar dele. Contratei alguém para desenhar este apartamento igual ao nosso. Todas as noites, quando voltava para aqui, castigava-me a mim mesmo. Lembrava-me de que te devia uma vida. Vivi nesta prisão de memórias para não me esquecer dessa dívida, para não me esquecer de ti. Apertei-lhe a mão com força, com as lágrimas a voltarem a correr. Mas desta vez era de pena por ele. Tu não me deves nada, são eles que nos devem. Mas eu ameacei-te. Ele olhou para mim com os olhos cheios de culpa. Eu percebo agora. Abanei a cabeça. Tiveste medo que eu fizesse alguma loucura, que fosse procurar a minha mãe e que o Vaz descobrisse, não foi? Ele acenou com a cabeça. O Vaz é mais cruel do que imaginas. Ele não quer só dinheiro, quer a empresa toda, quer tudo. Se ele soubesse que eu estava vivo e que tu sabias a verdade, não hesitaria em eliminar-nos aos dois. O que é que vamos fazer agora? Perguntei. A minha voz estava mais calma e firme. A dor transformara-se em raiva. Era hora de exigir justiça por ele e pelos meus 4 anos de juventude perdidos. O Tiago levantou-se e ajudou-me a levantar. A sua fragilidade de há pouco desaparecera, substituída pela determinação de um homem que já sofrera demasiado. Eu andei a reunir provas durante estes 4 anos. O ficheiro de áudio é só uma parte. Sei que o Vaz está a preparar uma grande operação de lavagem de dinheiro. Através de um contrato de exportação falso com um parceiro estrangeiro, ele vai desviar dinheiro da empresa. É a nossa única oportunidade de o apanhar em flagrante. Precisamos de mais provas, analisei. Provas da transferência de dinheiro. Só com o ficheiro de áudio sobre a conspiração de assassinato ele pode negar. Exato. O Tiago acenou com a cabeça, com o rosto tenso. E o Miguel Vicente está a ajudar-me com isso. Oh, Miguel? Fiquei chocada. Ele sabe que estás vivo? Tive de lhe contar há 1 ano, explicou o Tiago. Precisava de alguém dentro da antiga empresa. Não confiava em mais ninguém. Ele fingiu, mentiu-te sobre a fraude ao seguro, também para te proteger, para te manter longe de mim. Ele está a tentar obter a prova final do rastro desse dinheiro sujo. Respirei de alívio. Pelo menos, o Miguel não nos tinha traído. Também ele fora um ator relutante neste drama. Esta manhã, o Miguel disse que estava quase a conseguir. O Tiago olhou para o relógio. Já passava da 1 da manhã. Ele disse que me ligava hoje à noite, mas desde as 9 que tento ligar-lhe e o telemóvel está desligado. Um mau pressentimento apoderou-se de mim. Tiago, o Vaz é muito desconfiado, disse o Tiago, com o rosto pálido. Ele já andava a vigiar o Miguel há muito tempo. E se ele descobriu? Não me atrevi a pensar no resto. Temos de ir à casa dele já, disse eu, decidida. Mas e o Gonçalo? O Tiago olhou para o quarto. Não o podemos deixar sozinho. Levamo-lo conosco. Rápido. O Tiago correu para o quarto, pegou no Gonçalo, que dormia profundamente, e envolveu-o num cobertor. Saímos a correr, entramos no elevador. Senti a urgência em cada respiração do Tiago. Conduzimos pela noite, pela estrada deserta e assustadora. Nenhum de nós falava, mas o medo pairava no ar. A casa do Miguel ficava num bairro de moradias tranquilo. Quando chegamos, o meu coração apertou-se. O portão principal estava entreaberto. «Miguel!» gritou o Tiago.
Entregou-me o Gonçalo, que ainda dormia, e entrou a correr. Corri atrás dele, abraçando Gonçalo com força. A cena na sala de estar fez-me tapar a boca para não gritar. Móveis revirados, papéis espalhados pelo chão. E o Miguel, caído no chão, junto à secretária, numa poça de sangue. O sangue escorria de uma facada profunda no abdômen. Meu Deus, Miguel! O Tiago ajoelhou-se, abanando o seu melhor amigo. Miguel, acorda! Quem te fez isto? Chama uma ambulância. Joana, chama uma ambulância, rápido! Gritou-me o Tiago, com a voz embargada pelo pânico. O Gonçalo, nos meus braços, acordou e começou a chorar, assustado. Com uma mão, abracei o meu filho. Com a outra, marquei o 112, a tremer. Tentei dar a morada claramente, enquanto olhava para o Miguel. Ele ainda respirava, mas de forma fraca e intermitente. O Tiago rasgou a própria camisa e pressionou-a contra a ferida do Miguel. «Aguenta, Miguel!» rosnou ele, desesperado. «Não podes morrer. Estás a ouvir? Se morreres, o que é que eu faço?» O som da sirene da ambulância rasgou o silêncio da noite. Levaram o Miguel. O Gonçalo não parava de chorar de medo. Sentei-me no chão frio, abraçando meu filho, e olhei para o Tiago. Ele estava sentado à minha frente, imóvel, com as mãos manchadas do sangue do Miguel. Ambos sabíamos. Era o último aviso. Foi o Vaz. O Tiago deu um murro no chão, magoando a mão. Tenho a certeza de que foi ele. Descobriu que o Miguel me estava a ajudar. Está a eliminar as testemunhas. Eu tremia. Então, ele também vai descobrir que estás vivo e que eu fui à TG Solutions, que fui à casa da minha mãe. Ele de certeza que sabe que ando a investigar. Sim, o Tiago acenou com a cabeça. Levantou-se, com os olhos vermelhos e injectados de sangue. Não temos muito tempo. Antes que o Miguel acorde, se ele sobreviver, temos de agir. O Vaz agora também deve estar em pânico. Não sabe se o Miguel conseguiu entregar-nos alguma prova. Ele vai vir atrás de nós, disse eu, com a voz cheia de medo. Não, abanou o Tiago a cabeça. Ele não vai vir. Vai fugir. Vai pegar no dinheiro sujo e desaparecer. A operação de lavagem de dinheiro no porto, ele de certeza que vai acelerar o processo. Vai fugir do país. Então, temos de chamar a polícia. Disse eu. Temos, o Tiago acenou com a cabeça, mas temos de o apanhar em flagrante. As provas do Miguel provavelmente foram levadas. Precisamos de uma armadilha para que ele não consiga fugir. Ele olhou para mim e depois para o seu telemóvel, com um olhar determinado. Acho que o Vaz não suspeitava só do Miguel, também já suspeitava do Tomás Vicente Torres. O que queres dizer? A minha empresa cresceu demasiado rápido e competia diretamente com alguns projetos da antiga empresa. Ele mandou investigar-me. Talvez ainda não tivesse a certeza de que o Tomás era o Tiago, mas sabia que o Tomás era uma ameaça. O Tiago levantou-se e começou a andar pela sala desarrumada. Temos de lhe dar uma razão para não fugir, uma razão para ele se encontrar conosco antes de embarcar. Pegou no meu telemóvel. Tira-me uma fotografia. Uma fotografia? Perguntei, confusa. Uma fotografia nossa, do Tomás Vicente Torres e da Joana, a mulher do Tiago Mendes, juntos. Percebi a sua intenção. Tremendo, levantei o telemóvel e liguei a câmara frontal. Abracei o Gonçalo e o Tiago aproximou-se. Parecíamos uns desgraçados. Os meus olhos estavam inchados, o meu cabelo despenteado. O Tiago estava exausto e a sua mão ainda tinha sangue. Não sorrimos. A fotografia parecia uma declaração de guerra. O Tiago pegou no seu telemóvel e, usando um número anônimo que já tinha preparado, enviou a fotografia ao Rodrigo Vaz com uma mensagem. Senhor Vaz, a sua representação foi excelente, mas eu, Tiago Mendes, estou de volta. Assim que a mensagem foi enviada, o Tiago continuou, como se falasse para si mesmo. Agora, ele não pode fugir. Terá de nos encontrar para nos silenciar. Ele escreveu uma segunda mensagem e enviou-a imediatamente. Quer reaver os 50 milhões que a Leonor deve e todas as provas originais do desvio, amanhã, às 22 horas, no armazém antigo número 5, no Porto de Lisboa. Sozinho.
Se eu vir a polícia, tudo será divulgado. O vento noturno do mar, salgado e forte, batia no vidro do carro. O porto de Lisboa à noite não dorme, mas esta zona de armazéns antigos estava silenciosa como um monstro adormecido. Apertei o volante com força, com as palmas das mãos suadas. Ao meu lado, o Tiago não dizia nada, apenas olhava para a escuridão à nossa frente. Há 4 anos, pensei que ele era pó. Agora, estava sentado ao meu lado, em carne e osso, e estávamos a entrar juntos numa armadilha mortal. Deixamos o Gonçalo no hospital, pedindo a uma enfermeira idosa, conhecida do Tiago, para tomar conta dele. Não tínhamos outra opção. Depois de sairmos do hospital, contactamos imediatamente a equipe da Polícia Judiciária, com quem o Tiago colaborava secretamente há 4 anos. Eles já se tinham posicionado à volta do armazém número 5. O plano era claro. O Tiago e eu éramos o isco. Precisávamos que o Rodrigo Vaz aparecesse, que admitisse os seus crimes antes de conseguir embarcar no navio de carga e desaparecer. O armazém número 5 estava em ruínas, a porta de ferro enferrujada entreaberta, apenas o suficiente para uma pessoa passar. Lá dentro, uma única lâmpada amarela pendia do teto. "Fica aqui", disse-me o Tiago. "Eu entro sozinho." "Não, ele marcou encontro contigo, mas não me conhece. Eu finjo que sou enviada pela Leonor para negociar." Fiquei chocada. Não posso deixar-te ir sozinho. É demasiado perigoso." "Perigoso é tu entrares", disse o Tiago com a voz firme. "Não sabes como o Vaz é cruel. Ouve-me." Mas eu abanei a cabeça. "Eu não sou parva", disse eu, decidida. "Já te perdi uma vez, não te posso perder outra. Se ele quer o Tiago Mendes, terá o Tiago Mendes." Entramos os dois. Sem esperar pela sua resposta, abri a porta do carro e passei pela porta de ferro enferrujada. O metal rangeu de forma assustadora. Lá dentro, o Rodrigo Vaz já lá estava. Vestia um fato de treino preto e um boné com a pala para baixo. Não estava sozinho. Ao seu lado, 2 homens de ar ameaçador seguravam barras de ferro. O Tiago entrou logo atrás de mim e pôs-me atrás dele. "Vaz, finalmente deste a cara." O Rodrigo Vaz ficou tenso ao ver o Tiago, mas só por um segundo. Depois, levantou a cabeça, ajeitou o boné e riu-se, um riso cruel que ecoou no armazém vazio. "Meu Deus, Tiago, és mesmo bom. Fingiste a morte e enganaste-me a mim. És uma barata difícil de matar." Bateu palmas, com os olhos cheios de veneno. Olhou para mim. "E tu também, Joana. Subestimei-te. Não és a viúva coitadinha que parecias ser." "Senhor Vaz." Uma voz, fraca e trêmula, veio de um canto escuro atrás do Vaz. O senhor prometeu que não ia haver problemas." Fiquei pregada ao chão. A minha mãe, Dona Leonor, também estava ali. Vestia roupas velhas e tremia, escondida atrás de uns caixotes. Por que é que ela estava ali? O Rodrigo Vaz tinha a trazido como refém ou ela viera por vontade própria para fugir com ele? O meu peito doeu. "Cala-te!" gritou o Rodrigo Vaz, sem se virar. Deu uma bofetada na minha mãe que a fez cair contra os caixotes. "Quem te deu autorização para falar? Mulher inútil!" Fiquei chocada. A dor de ver a minha mãe ser agredida, misturada com o nojo de saber que ela era cúmplice, deixou-me sem saber o que fazer. "Ela é cúmplice de homicídio", disse o Vaz, como se lesse os meus pensamentos. "Agora quer saltar fora? Tarde demais." "Vaz", gritou o Tiago, "as nossas contas resolvemo-las nós. Não toques em mulheres." "Mulheres", riu-se o Vaz. "Ainda és muito sentimental, Tiago. Foi esta mulher", apontou ele para minha mãe, que concordou com o plano dos travões na Serra da Estrela. "Não sabias? Ela precisava de dinheiro, de 50 milhões para pagar as dívidas de jogo. Eu só a ajudei a realizar o desejo." Ele estava a provocar o Tiago de propósito. Olhou em volta do armazém, com a desconfiança estampada no rosto. "Vocês vieram os 2 sozinhos ou há mais alguma coisa? Uma armadilha? Chamaram a polícia?" Sem esperar pela resposta do Tiago, ele percebeu que tinha sido enganado. Fez sinal aos seus 2 capangas. "Eles sabem demais. Tratem deles.
Rápido, o navio está quase a partir. Os dois homens avançaram imediatamente na direção do Tiago. O Tiago não era lutador, era engenheiro. Mas os últimos 4 anos de ódio e treino talvez o tivessem tornado mais forte. Empurrou-me para um canto. Joana, esconde-te, não saias daí. Desviou-se de uma pancada da barra de ferro e, com toda a sua força, deu um pontapé na barriga de um deles. Mas o outro já o atacava por trás. Eu gritei. Queria correr para o ajudar, mas o Rodrigo Vaz não atacou o Tiago. Rápido como um raio, ele sabia que o meu ponto fraco era a minha mãe, mas não veio na minha direção. Correu na direção dela. Na confusão, tirou uma faca afiada, agarrou a dona Leonor pelo pescoço e encostou-lhe a faca à garganta. Parem todos, gritou ele. O Tiago e os 2 capangas pararam. A dona Leonor tremia, pálida como a morte. Tiago Mendes, gritou Vaz, arrastando a minha mãe para a porta. Se chamas a polícia, eu mato esta mulher aqui mesmo. Liga, conto até 3. Se a polícia não recuar, ela morre. Mãe, gritei. Pela primeira vez, chamei-lhe mãe com verdadeiro pânico. Ela olhou para mim com o rosto banhado em lágrimas, a gaguejar. Joana, ajuda-me. Eu sei que errei. Fiquei paralisada, com a mão a tremer, agarrada ao telemóvel no bolso do casaco. Bastava um toque para o sinal de localização ser enviado. A polícia, que cercava o armazém, entraria. Mas a minha mãe, a mulher que concordara em matar o meu marido, que me enganara durante 4 anos, estava agora com uma faca no pescoço. Ela era uma criminosa, merecia ser castigada. Mas eu conseguia vê-la ser morta à minha frente, laços de sangue. Essas 2 palavras pesavam 1 tonelada. Escolhe, Joana, gritou o Vaz. Ele percebeu que era eu quem mandava. Chama a polícia, eu esfaqueio-a. Vê lá se escolhes o teu marido ou a mãe que te vendeu. Ele estava a encurralar-me. Olhei para o Tiago. Ele enfrentava os 2 capangas. Também ele olhou para mim, com o olhar dividido. Odiava a minha mãe, mas também sabia que era minha mãe. Joana. O Tiago levantou-se depois de levar um soco. Limpou o sangue do canto da boca. Ele só está a ameaçar. Não se atreve. Se matar alguém, não escapa. Ameaçar? Riu-se o Vaz cruelmente. Pressionou a faca um pouco mais. Um fio de sangue escorreu pelo pescoço da minha mãe. Ah, gritou a minha mãe de dor. Experimenta. Chama. As minhas lágrimas corriam. O que é que eu ia fazer? Não conseguia escolher. Qualquer escolha era um inferno. Não podia deixar o Vaz escapar. A vida do Miguel estava por um fio. Os nossos 4 anos de sofrimento, tudo seria em vão. Mas eu também não conseguia. Joana, gritou o Tiago, com a voz rouca e cheia de dor. Não hesites. Ela tem de pagar pelos seus crimes. Não o deixes escapar. As palavras do Tiago foram como uma faca a espetar-se em mim. Ele tinha razão. A minha mãe tinha de pagar, mas eu não podia dar a ordem para a matarem. A minha mãe pareceu ouvir as palavras do Tiago. Olhou para ele, que me protegia, e depois para mim. O desespero era visível nos seus olhos. Sabia que não tinha saída. Joana, sussurrou ela. Desculpa. E depois fez algo que nem eu, nem o Tiago, nem o Vaz esperávamos. Já não implorou. Usando as suas últimas forças, abriu a boca e mordeu com força o braço do Vaz que a segurava. Ah, sua cabra! O Vaz gritou de dor, largando a faca por um instante. Foi esse o momento, o único momento. A minha mãe deu-me uma terceira opção. Já não hesitei. Gritei com todas as minhas forças, não para chamar a polícia. Gritei, mãe! No momento em que o Vaz se distraiu com a mordida, não hesitei. Mas não fui eu, foi o Tiago. Ele avançou, não contra o Vaz, contra os 2 capangas que estavam paralisados. Com toda a sua força, empurrou-os contra o Vaz, criando o caos. Imediatamente percebi a sua intenção. Gritei, agora. A porta de ferro foi arrombada do lado de fora. Dezenas de figuras de preto invadiram o armazém.
As luzes das lanternas iluminaram tudo. Gritos de autoridade ecoaram. Polícia judiciária! Parados! Larguem as armas! O Rodrigo Vaz e os seus capangas ficaram chocados. Não esperavam que a polícia os cercasse tão depressa e com tanta precisão. Os dois capangas renderam-se imediatamente, com dezenas de armas apontadas às suas cabeças. Mas o Rodrigo Vaz estava encurralado. Sabia que não podia escapar. Rosnou como um animal ferido. Vocês enganaram-me. Tiago, Joana, vocês tramaram-me. Sem a minha mãe como refém, ele brandiu a faca, não para fugir, mas para atacar o Tiago. Queria morrer a matar. Cuidado, gritei, mas o Tiago estava preparado. Desviou-se da facada mortal. Ao mesmo tempo, um agente da polícia apareceu de lado. Com um golpe certeiro, derrubou o Vaz no chão de cimento frio. A faca voou para longe. O som metálico e frio das algemas ecoou. Tudo acabou. O Vaz foi imobilizado no chão, já sem o ar arrogante de patrão. Gritava e debatia-se, enlouquecido. Larguem-me! Fui enganado! Foi ela! Gritou ele, olhando para minha mãe, que estava sentada no chão, a tremer. Foi aquela mulher, foi ela que me instigou. Ela desviou 50 milhões da empresa. Tinha medo que o Tiago descobrisse e pediu-me para o matar. Largue-me e prendam-na a ela. Todas as luzes, todos os olhares, incluindo os da polícia, viraram-se para minha mãe. Ela estava imóvel. Olhou para o Tiago, que respirava ofegante, com um rasgão na camisa onde a faca passara. Olhou para mim, que tremia num canto. Sabia que o Vaz tinha contado tudo. Já não havia nada a esconder. Recuou até as suas costas baterem num caixote e desatou a chorar. Não um choro de lamento fingido como em casa, mas um choro de desmoronamento total. Fui eu, sussurrou ela, e depois gritou. Fui eu. Eu sou viciada no jogo. Eu fiz mal ao meu genro, fiz mal à minha filha. Repetia-o como um disco riscado. Eu mereço morrer. Eu mereço morrer. Chorou até perder as forças e desmaiou no chão sujo. As luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia e das ambulâncias desfocavam-se na noite do porto. O Rodrigo Vaz foi algemado. Já não gritava, apenas murmurava insultos, olhando para nós com um ódio assassino. Os seus capangas iam de cabeça baixa. E a minha mãe foi socorrida pelos paramédicos e levada numa maca, com os olhos fechados, sem que eu soubesse se desmaiara mesmo ou se não se atrevia a encarar a realidade. O Tiago teve o ombro tratado. Felizmente, a faca só o arranhara. Ele apertou minha mão com força. Ambos tremíamos. Teria tudo acabado? Nas semanas seguintes, a minha vida foi como um filme em câmara lenta. Fomos constantemente à esquadra da polícia para prestar declarações e fazer acareações. A notícia sobre o Miguel foi a única que nos trouxe alívio. Ele tinha passado o perigo. A facada não atingira nenhum órgão vital, mas perdera muito sangue. O Tiago ficou no hospital durante vários dias. Dizia que devia a vida ao Miguel. Com o ficheiro de áudio da PEN USB, a confissão do Vaz e da dona Leonor no armazém e todas as provas do dinheiro sujo que o Miguel conseguira salvar antes de ser atacado, foi aberto um grande processo. O Rodrigo Vaz foi acusado de vários crimes. Desvio de fundos de 50 milhões de euros, homicídio premeditado e ofensas à integridade física. Enfrentaria uma longa pena. E a minha mãe, Dona Leonor, foi acusada como cúmplice. Aquela última mordida podia ter sido um arrependimento tardio, mas não apagava o crime que ela concordara em cometer. Fui visitá-la ao estabelecimento prisional, uma única vez antes do julgamento. A sala de visitas era fria, separada por um vidro grosso. A mulher do outro lado já não era a minha mãe. O seu cabelo ficara branco em poucas semanas. Os seus olhos estavam fundos e sem vida. Vestia o uniforme largo dos reclusos. Ao ver-me, agarrou o telefone, com o rosto banhado em lágrimas. Joana, minha filha, desculpa, começou a chorar. A mesma lenga-lenga que eu ouvia desde criança, sempre que ela perdia no jogo. Mas desta vez não senti pena. Peguei no telefone, com a voz surpreendentemente calma.
Dona Leonor. Ela ficou tensa, o choro engasgado. Sabia que eu já não lhe chamava mãe. Vim aqui. Olhei-a diretamente nos olhos, não para ouvir as suas desculpas. Vim só dizer que contratei o melhor advogado para si. Ela arregalou os olhos, com um vislumbre de esperança. O advogado vai defendê-la, com base no facto de ter sido ameaçada pelo Rodrigo Vaz e de, no final, ter demonstrado arrependimento. Ela acenou com a cabeça, apressadamente. Sim, sim, foi ele que me obrigou. Eu faço isto, interrompia. Não porque a perdoo. Há crimes que nunca podem ser perdoados. Faço isto apenas porque a senhora é a mulher que me deu a luz. É a única e última coisa que posso fazer por si. Ela ficou chocada e depois enterrou a cabeça na mesa. Desta vez, o seu choro era de puro desespero. Joana, minha filha, não pousei o telefone, não olhei para trás. Ao sair por aquela porta de ferro pesada, soube que a nossa relação de mãe e filha terminara para sempre. Enquanto decorria o julgamento, o Tiago e eu enfrentávamos outra batalha legal, ainda mais bizarra, como trazer o Tiago Mendes de volta dos mortos. Era irônico. Para morrer, bastou-lhe um falso acidente e a cumplicidade de pessoas más. Mas para viver de novo, precisava de inúmeros papéis, burocracias e paciência. Tivemos de apresentar em tribunal todo o processo do Rodrigo Vaz, provar que o Tomás Vicente Torres, CEO da TG Solutions, era o Tiago Mendes, declarado morto há 4 anos. Senhor Tiago Mendes. Um funcionário do Registro Civil olhou para nós com pena. O sistema indica que o senhor faleceu. Temos aqui a certidão de óbito. Não podemos emitir um novo cartão de cidadão para uma pessoa falecida. Levamos quase 3 meses a correr entre o Instituto dos Registros e do Notariado e o tribunal para anular aquela maldita certidão de óbito. O nosso caso tornou-se uma história rara. Os jornais começaram a noticiar. Apesar dos nossos esforços para manter a discrição, marido finge a própria morte durante 4 anos para desmascarar conspiração terrível da sogra e do sócio. Os nossos nomes foram abreviados, as nossas imagens desfocadas, mas a história causou sensação. Percebi que, por vezes, a realidade é mais estranha que a ficção. Com a prisão do Rodrigo Vaz, a antiga empresa do Tiago mergulhou no caos. O tribunal decidiu que todo o dinheiro desviado e lavado pelo Vaz tinha de ser recuperado. A TG Solutions, a empresa do Tiago, como entidade limpa e sólida, negociou a fusão com o que restava da antiga empresa. O Tiago Mendes, com a sua verdadeira identidade, regressou oficialmente à cadeira de diretor que sempre lhe pertencera. No dia em que entrou na sala de reuniões, os antigos funcionários que tinham trabalhado com ele olharam-no como se vissem um fantasma. Mas a surpresa foi rapidamente substituída pela admiração. O último procedimento era o mais importante para nós, o Gonçalo. O Tomás Vicente Torres já não existia legalmente. O Tiago Mendes tinha de iniciar oficialmente o processo de adoção da criança que o Tomás criara durante 3 anos. Fomos juntos à conservatória do Registro Civil. Queremos iniciar o processo de adoção do Gonçalo, disse o Tiago, apertando-me a mão. Quando estávamos a preencher os papéis, na parte do novo nome para a certidão de nascimento, o Tiago olhou para mim. Joana, disse ele baixinho. Eu sou órfão, não tenho família. O apelido Mendes foi-me dado no orfanato. Queres que o nosso filho tenha o teu apelido? Olhei para ele, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Sabia que ele estava a tentar compensar-me. Abanei a cabeça. Um filho deve ter o apelido do pai, disse eu, com firmeza. Não importa quem eram os teus pais. Tu és o Tiago Mendes. O nosso filho será o Gonçalo Mendes. Ele olhou para mim, com um olhar a conter 1000 agradecimentos. Assinamos juntos a nova certidão de nascimento do meu filho, Gonçalo Mendes. Pai, Tiago Mendes. Mãe, Joana Antunes. Finalmente, depois de 4 anos de tempestade, éramos verdadeiramente uma família. O julgamento terminou, as sentenças foram proferidas, a batalha legal passou, mas a batalha da alma estava apenas a começar.
Voltei para a empresa, já não como a diretora solitária, mas como vice-presidente, ao lado do meu marido. O trabalho ajudou-nos a manter a mente ocupada, a sarar as feridas, mas as cicatrizes permaneciam. A primeira coisa que fizemos foi vender os 2 apartamentos. O meu, cheio de memórias de solidão e de 4 anos de espera desesperada, e o 1508, a prisão clonada no Parque das Nações, que continha a dor e o castigo do Tiago. Precisávamos de um novo começo, de um lugar sem os fantasmas do passado. Usamos o dinheiro para comprar uma pequena casa nos arredores da cidade, uma casa com um jardim soalheiro, uma cerca de madeira branca e espaço suficiente para uma criança correr e brincar. Queríamos que o Gonçalo crescesse num ambiente puro e não na sufocante atmosfera de blocos de betão cheios de segredos. Visitamos o Miguel antes de ele ter alta do hospital. A sua ferida cicatrizara, mas o seu espírito ainda não recuperara. Olhou para nós e sorriu, sem vontade. Finalmente, acabou para vocês. Miguel, o Tiago apertou-lhe a mão. Obrigado, devo-te a vida. Não digas isso, abanou o Miguel a cabeça. Olhou pela janela. Eu não quero voltar para a empresa. Tenho medo. Estou cansado. Quero ir para um lugar longe, esquecer tudo. Compreendemos e respeitamos a sua decisão. O Tiago comprou-lhe todas as suas ações pelo valor mais alto. Era o mínimo que podia fazer pelo amigo que quase morrera por ele. O Miguel decidiu viajar pela Europa. Disse que queria ver a neve, viver uma vida diferente. No dia em que nos despedimos dele no aeroporto, ele abraçou-nos e disse: "Sejam muito felizes. A nossa nova vida começou na casa dos arredores. O Tiago geria a empresa. Eu ajudava-o. Mas o mais importante era o Gonçalo. O menino sofrera um grande choque ao ver o pai ser agredido, ao ver o armazém, o sangue. Mas as crianças são incríveis. Recuperam mais depressa do que os adultos. O nosso amor foi sarando lentamente o seu medo. O Gonçalo era muito inteligente. Sabia que o pai Tiago e o pai Tomás eram a mesma pessoa. Mas comigo ainda havia uma distância. Ele gostava muito de mim, mas ainda me chamava Tia Joana. Não o forcei. Sabia que ele precisava de tempo. Até que numa tarde de domingo, eu estava a plantar umas roseiras no jardim. O Gonçalo correu na minha direção, com um desenho na mão. Tia Joana, desenhei o pai Tiago. Está lindo, meu amor. Sorri, limpei o suor da testa e peguei no desenho. Ele olhou para mim, com os seus olhos grandes e redondos subitamente sérios. O pai Tomás disse, hesitou ele, disse que a mãe tinha ido trabalhar para muito longe, e que quando o Gonçalo fosse grande, a mãe voltava. O meu coração apertou-se. Ele disse, apontou ele para mim. A tia é a mãe? Fiquei chocada. Não sabia o que o Tiago lhe tinha dito. Agachei-me, olhando diretamente nos seus olhos límpidos. E tu, queres que eu seja a tua mãe? O Gonçalo não respondeu. Cerrou os lábios com força e, de repente, atirou-se para os meus braços. Abraçou-me o pescoço com força, enterrando o seu pequeno rosto no meu cabelo. Mãe! Gritou ele, um grito explosivo, cheio de emoção contida. Mãe Joana, voltaste! Abracei-o com força, com as lágrimas a correrem-me pelo rosto, molhando-lhe o cabelo. Chorei. Chorei pelos 4 anos de solidão, chorei pelo meu pequeno filho. O Tiago estava à porta, a olhar para nós, e também ele chorava. Finalmente, depois de tudo, a nossa família estava verdadeiramente reunida. Passou 1 ano, rápido como um piscar de olhos e longo como um século. O tempo é mesmo o melhor remédio. Não apaga as cicatrizes profundas, mas ensina-nos a viver com elas e até a sorrir ao recordá-las. A nossa vida entrara numa rotina estranhamente pacífica. Era uma tarde de domingo, no final do outono. O sol dourado estendia-se pelo nosso pequeno jardim. O vento suave trazia um leve aroma a flores. O Tiago e o Gonçalo estavam entretidos a construir uma casa de pássaros de madeira. O Gonçalo, agora com 6 anos, estava mais forte e despachado. O som do martelo misturava-se com o riso cristalino do meu filho, ecoando pelo jardim. Eu estava sentada no baloiço de madeira, com um livro na mão.
mas os meus olhos não conseguiam desviar-se daquelas duas figuras, uma grande e outra pequena. O telemóvel no meu bolso vibrou. Era uma mensagem automática do estabelecimento prisional. Informamos que a encomenda para a reclusa Leonor Antunes foi entregue com sucesso. Olhei para a mensagem por uns segundos, deslizei o dedo pelo ecrã e desliguei-o, sem responder. O julgamento terminara há 9 meses. O Rodrigo Vaz fora condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. E ela, a minha mãe, Dona Leonor, apanhara 15 anos. Chorara, implorara-me em tribunal. Cumpri a minha promessa, contratei o melhor advogado para ela, mas nunca mais a visitei. Todos os meses enviava-lhe produtos de higiene e algum dinheiro. Fazia-o, não por perdão, mas como um último dever de filha. Há erros que se podem corrigir, mas há crimes que são como uma árvore cortada pela raiz. Nunca mais podem ser salvos. Mãe, o Gonçalo acenou-me, com o rosto sujo de serradura. O pai diz que amanhã vêm os pardais para a casa nova. Acredito que sim, meu amor. Sorri, fechei o livro e caminhei na direção deles. O vento despenteava-me o cabelo. O Tiago terminara. Levantou-se, limpou as mãos e veio abraçar-me por trás. A sua mão era quente, apertando a minha com força. 4 anos de inferno tinham passado, um ano de renascimento fora intenso. Tudo terminara, mas eu sabia que a cicatriz no meu coração e no dele nunca sararia por completo. Em que estás a pensar? Perguntou ele, baixinho, com o seu hálito quente no meu pescoço. Encostei a cabeça ao seu ombro. Olhamos juntos para o horizonte. O sol punha-se lentamente, pintando o céu de um vermelho deslumbrante. Estou a pensar, sussurrei, que o pôr do sol hoje está lindo. Não dissemos mais nada. Ficamos ali em silêncio de mãos dadas, ao som do riso do Gonçalo. O passado ficara para trás. O futuro estava à nossa frente. Um caminho que não prometia ser só de rosas, mas pelo menos agora tínhamos-nos um ao outro. Obrigado por nos terem acompanhado até o final do programa. Despedimo-nos e esperamos por vós nas próximas histórias.